Olá, amigos telespectadores do canal Rede Previdência, meu nome é Flávio Vieira, estou aqui para mais uma das entrevistas dessa rodada do quadro Investimentos RPPS. É uma série de entrevistas com pessoas ligadas ao mercado e o nosso convidado de hoje é o Ronaldo Borges, consultor de investimentos. Essa figura tão importante, essa figura que auxilia e ajuda demais os gestores dos RPPS a se inteirarem do mercado, a terem informações, a ter uma opinião balizada para que possa ajudar todos os gestores. Tudo bem, Ronaldo? Como é que está você aí no meio dessa pandemia que tanto nos aflige? Pois é, que ainda vai demorar aí um tempo para nos deixar. Tudo bem, cumprimento a você, a Rede Previdência, pela iniciativa, a todos os telespectadores e telespectadoras, no que a gente puder ajudar aí nesse bate-papo, tanto para os antigos quanto para os novos, estamos aí sempre à disposição para dar essa consultoria. Muito obrigado pelo convite. Sim, porque teve gente que saiu, tem gente que voltou, tem gente que caiu de paraquedas, a gente tem que procurar ajudar a todos. O Ronaldo, ele é economista, ele tem mais de 30 anos atuando no mercado financeiro, não parece, né? Ele parece ter seus 30 e poucos anos de idade, mas tem mais de 30 de janela, consultor de valores imobiliários credenciado pela CVM, é sócio-diretor da Mais Valia Consultoria e Educação. Ronaldo, nós temos um tempo aqui, eu tenho feito duas perguntas básicas assim para todo mundo, para poder os gestores ouvirem a opinião de quem é do mercado, de quem é consultor, como é o seu caso. E a primeira pergunta é a pergunta de R$1 milhão, vamos dizer assim, né? 2020 foi um ano muito duro para os RPPS, não só para os RPPS, mas para o Brasil de um modo geral, né? E 2021 não começou melhor. Estamos começando o terceiro mês e o cenário não se avizinha ser tão diferente assim. Nesse cenário, como os RPPS devem se movimentar, se posicionar para atingir a meta atuarial, que no frigir dos ovos é o que todos os gestores precisam perseguir durante o ano de 2021? Olha, Flávio, muito boa pergunta, né? Bacana, porque cada um vai dar a sua opinião, mas a gente sempre procurar olhar o lado bom da coisa ruim, né? A pandemia, sem dúvida nenhuma, uma coisa horrível, né? Está matando gente no mundo todo, enfim, e os relatos que a gente tem aí pela mídia, seja aqui, seja em outros países, são sempre ruins, muito dolorosos, né? Uma situação, acho que tão drástica o Brasil não viveu em nenhum outro momento da sua história. Então, uma coisa muito, muito violenta, né? E óbvio que ela desorganizou muito todas as estruturas, seja pequenas ou até os próprios países, né? O que eu acho importante que os gestores, tanto quem já está há mais tempo ou quem está chegando, essa é uma crise muito grande, mas já tiveram outras crises, né? Nós já tivemos guerras, nós já tivemos ataques terroristas, nós já tivemos problemas nas principais economias centrais, principalmente nos Estados Unidos, com a crise do subprime. Enfim, já tivemos. Óbvio que a grande maioria foram crises financeiras, essa é uma crise sanitária, mas sempre, de alguma maneira, afetou a estrutura econômica e os mercados financeiros. O que eu acho importante de se tirar de lição eu não posso afirmar, mas podemos prever que nós vamos ter outras crises aí na frente, de outras origens, tomara, mas vamos ter, né? O mundo não é essa calma e esse crescimento linear. Mas o mais importante, tanto para todos os gestores, conselheiros, conselheiras, é procurar ver as oportunidades, né? Se a gente olhar agora que a crise passou, nós tivemos momentos de muitas desvalorizações, mas momentos também de muitas valorizações. Então, não se dar por vencido, né? Diante de uma crise, a gente tem que ver as oportunidades, no caso de investimentos. Então, mesmo, por exemplo, no momento mais agudo da crise, que foi aproximadamente um ano atrás, né? Na época da quarta-feira de cinzas do ano passado, os mercados caíram muito e foram uma ótima oportunidade de investimentos, né? Apesar da crise, era
principalmente no segmento de renda variável, deu muita oportunidade de compra. Então, nas crises tem oportunidades, seria a primeira opinião, primeira consultoria que eu daria. E a segunda, a necessidade de diversificar os investimentos, na medida em que os mercados são afetados de maneiras diferentes, né? Não de uma maneira linear e uniforme. Então, se você não tiver com todos os ovos, com todos os recursos num mesmo país ou num mesmo tipo de investimento, seja segmento ou fundo, você vai ser muito mais diluído, você vai ser muito mais protegido. Então, diversificar é uma gestão que tem o grande potencial e o objetivo de diminuir risco. Então, as duas atenções que eu chamaria é das oportunidades e da necessidade de diversificação, porque outras crises virão por aí. Sim, e de magnitudes diferentes, né? Às vezes ela dura mais, uma dura menos tempo, outra dura mais. Aí a segunda pergunta, Ronaldo, ela é quase um complemento da primeira, porque falamos de 2020, e agora chega 2021, mas principalmente aquele gestor que assumiu agora, né? O desafio da pandemia traz, que a pandemia traz, ele é maior, porque quem estava na gestão ano passado viveu aquele período de março, a bolsa caindo de, sei lá, acho que estava com 116 mil pontos para 63, né, perdendo quase a metade do patamar que tinha na época, e sem saber o que fazer, porque diferentemente do subprime, como você falou, você, antes, em 2008, 2009, traduzindo para quem não viveu aquela época, você podia tirar da renda variável e colocar na renda fixa. Agora você não pode, né? Com Selic a 2%, você não pode tirar e colocar na renda fixa, porque você não vai ter ganho nenhum. Então, assim, para quem esse gestor novo chegou agora, está nessa situação e toma um baque realmente de ver, para quem nunca trabalhou no RPPS, receber um extrato de um fundo com menos 6% ou menos 5% é chocante, né? E aí o consultor diz o que nessa hora? Qual é o conselho que você dá para esse gestor que chegou agora e está vendo essas coisas? Porque eu passei 4 anos e às vezes você tinha que explicar alguma coisa para outras pessoas, porque um determinado fundo dava negativo, mas quem chegou agora já tem que ter essa situação. Pois é legal também. A primeira coisa para quem está chegando é trabalhar no mercado financeiro, eu acho que também em outros mercados, né? Você tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando, tem sempre novidade. Uma crise como essa traz novos investimentos, tem outros que não ficam tão atrativos. Então, estar atualizado é muito importante. Durante a pandemia também, né, o Flávio comenta muito isso, mas a Secretaria da Previdência também emitiu várias normas, né? Eles têm regulado bastante todo o segmento de RPPS, que a parte também de investimentos não é um núcleo separado, né? Ela é para pagar a aposentadoria lá na frente. Então, vocês têm que entender também toda a estrutura do RPPS, como é que ela funciona, e os investimentos, de onde é que eles vêm, para onde é que eles vão. Então, esse entendimento, principalmente para quem está chegando, é fundamental, né? Você é dirigente de um veículo que você tem que entender onde é que estão as portas, como é que é o motor, qual é o combustível, né? Onde é que guarda ele durante a noite, enfim. Eu faço essa analogia de que você tem que conhecer tudo, não adianta só saber ali dirigir, você tem que conhecer a estrutura para fazer isso bem feita. Ele é um veículo de longo prazo, né? Eu sempre dou o exemplo, se você tem aí uma pessoa nascendo no seu município agora, se ela virar servidor público, ela vai se aposentar daqui a 60 anos, né? Uns 20 e poucos aí para se formar, fazer um concurso, e depois mais uns 30 para contribuir para se aposentar. Então, tem que ter um tratamento muito bom, as estruturas precisam estar muito azeitadas, e isso é com conhecimento. Então, é imprescindível que vocês tenham conhecimento. Hoje, através desses canais de comunicação que foram muito acelerados nessa época, né, a utilização, então vocês estão aí com possibilidade de ter acesso a grandes investidores, a grandes instituições financeiras, a gestores de recursos, a economistas, se você tem um relacionamento ou não, tem muito acesso.
Então, é importante a gente ter esse acompanhamento, vocês terem esse acompanhamento. Eu brinco, Flávio, que o mercado financeiro, a economia, é como se fosse uma novela, né? Cada dia tem um capítulo, né? É o presidente do Congresso que fala uma coisa, é o ministro da Economia que não vai numa reunião, o mercado já fica assim, ou depois ele dá uma declaração, depois é um presidente de uma estatal que é demitido, né? Então, você tem que estar sempre ali acompanhando, porque ele é uma novela, né? Todo dia a gente vê, olha, ontem o mercado fechou assim, por isso que tem tanto economista falando, olha, ontem o mercado fechou assim, hoje deve abrir assim, a gente tem os índices, então é inevitável, né? Não tem como, pessoal, tem que gostar de investimentos, né? A gestão de recursos, ela é muito delicada, ela é muito importante e ela precisa da atenção de vocês. Então, precisa estar atualizado, precisa estar acompanhando, precisa gostar. Né? Não tem como fazer sem gostar, sem ter paixão, sem estar perguntando, sem estar questionando e buscando mais informações para poder fazer uma boa gestão. Muito bem. Agora a pergunta uma pergunta mais específica para você que é consultor. Você tocou aí por alto, né, nessa explanação, a questão que a SPREV tem editado uma série de normas, né? Alguns falam que é uma norma por semana. Claro que uma norma por semana a gente está exagerando, mas teve semana que teve 2, teve semana que teve 3. Até que agora, em 2021, eles estão, vamos dizer assim, mais maneirados nesse sentido, eles não estão tão acelerados nessa Saíram tantos em 2020, né? Porque se você manter o ritmo de 2021, vamos diminuir. Mas como é que você vê isso? Porque eles tratam os RPPS como um segmento todo estruturado. Toda RPPS tem um núcleo financeiro, tem um núcleo de benefícios, tem um núcleo que cuida de atuária. E, infelizmente, a realidade não é essa. Você, como consultor, conhece N realidades de institutos que têm, sei lá, 30, 40 funcionários, de institutos que têm 2. Então, assim, como é que você vê essas regulamentações, não só no sentido de que são boas, que ajudam na segurança e na prevenção de golpes, mas às vezes não chega a parecer algo exagerado, não? Olha, Flávio, eu concordo com você, porque tem realidades completamente diferentes, né? Eu conheço um município que tem 15 mil habitantes e que tem RPPS, e município aí que tem 5 milhões, 7 milhões e que tem RPPS também. Então, é óbvio que uma determinada norma tem mais facilidade para um e mais dificuldade para outro, isso é inequívoco, né? A gente tem também uma pista, eu tenho um pouco de ceticismo com relação a isso que eu vou falar na conclusão. A emenda constitucional 103, né, que foi aprovada, se eu não me engano, em 12 de novembro de 2019, a primeira grande reforma aí do Guedes, ela limitou, né, Flávio, o número de RPPS. Você não pode fazer um RPPS novo. Um município que não tenha, ele não pode criar um RPPS novo. Então, o Brasil tem aproximadamente 5.564 municípios, 2.500 têm RPPS e não se pode criar mais. Então, o universo de RPPS está dado. Ele só pode diminuir, não pode crescer, a não ser que se mude a Constituição. Mas acredito que isso não vai ser alvo de outra emenda constitucional tão cedo. Então, nós temos 2.500 e para esses 2.500 nós temos o que a gente diz, e o que o Flávio coloca, essas legislações todas, essas exigências todas, que, ao meu ver, Flávio, vão gerar uma dificuldade de cumprimento por vários RPPS e eles vão deixar de ser RPPS. Não vão ter condições de atender o que a legislação exige. Então, é como o Banco Central, ele chega para as instituições financeiras e fala, você tem que ter tanto de capital. Mas eu não consigo ter. Então, você não pode ser instituição financeira. Sai de cena. Une-se alguém, né?
Eu vou dar só um exemplo, poderia dar outros, mas a gente escuta, né, Flávio? Você já deve ter escutado que é muito difícil encontrar alguém que queira ser conselheiro do RPPS. E na estrutura precisa ter um conselho. Precisa ter um conselho representativo. Não pode ser uma pessoa, tem que ser 2, 3, 4, porque tem que ser uma entidade. Então, tem que ser um que representa o prefeito, um que representa os aposentados, um que representa a Câmara. Então, o que acontece? Se você falar, ninguém quer ser conselheiro, você não vai conseguir montar um conselho previdenciário. E sem conselho previdenciário, você não pode funcionar, você não está atendendo à regra. Então, eu acho, né, não gostaria de achar isso, gostaria de ter, mas me parece que alguns RPPS nos próximos 2, 3 anos não vão conseguir atender todas essas regras, né? Como a gente falou, 2020 foi muito fértil, mas vem mais coisa. Se você for lembrar, Flávio, para não me estender muito, em 20 de abril de 2020 foi editada a portaria 9907, que fala assim, olha, o seu conselheiro, tanto o fiscal quanto o previdenciário, vai ter que ter uma certificação. Aí, caramba, mas se eu não consigo achar nem o cara, se eu achar um, ainda vou ter que dizer que ele vai ter que estudar para fazer uma prova. Eu acho que vai ser mais difícil ainda essa tarefa de encontrar conselheiros que venham a ter certificação. E só para concluir, o conselheiro suplente também vai ter que ter certificação, porque você que gosta de futebol, né? O jogador que está no banco, ele treina tanto quanto o titular, né? Porque se o titular se machucar, ele tem que entrar em campo e correr igual, ou até mais, porque está descansado. Então, olha só, eu não consigo, não sou eu que estou dizendo, são depoimentos que a gente escuta pelo Brasil. Eu não consigo achar um conselheiro. Aí, se você achar um, você ainda vai ter que dizer, olha, agora você tem que ter uma certificação, você vai ter que estudar, fazer uma prova e não vai ganhar nem um tostão a mais por isso. Cara, não, e agora tem responsabilização também, né, do conselheiro. E ainda tem responsabilização do conselheiro agora pela mesma lei que você falou, mesma portaria que você falou. Eu acho, Flávio, que se a gente trabalhar direito, não tem problema criminal envolvido. Então, eu não vejo isso... Não, mas o que eu quis dizer é que além... Eu sei, mas o que eu quis dizer é o seguinte, você tem dificuldade de encontrar, depois que encontrar, você vai ter que dizer que ele vai ter a obrigação de se capacitar e que, se por acaso houver algum problema, ele não vai ser responsabilizado. Ou seja, para achar o conselheiro ficou muito mais difícil. Você então, vai ter que dizer ao conselheiro, ó, a partir de agora... Para concluir e respondendo, então eu acho que tem um lado bom, porque exige uma padronização, e ela hoje está, né, para a gente não entrar muito em detalhe, num programa chamado Progestão, há vamos dizer assim, um vento a favor para que os RPPS tenham essa certificação do Progestão, e dentro dessa certificação tem muita exigência que eu acho que alguns vão ter dificuldade de cumprir nos próximos 2, 3 anos. Então, meu prognóstico é que, como o mercado não pode crescer, o número está dado, e alguns não vão atender, eu acho que esse número de 2.500, em alguns poucos anos aí para frente, vai ser um número menor do que 2.500. Concordo com a análise. E para emendar a pergunta, você como consultor e como economista, quais as suas visões alternativas de investimento mais adequadas para o cenário, já que nós já estamos começando o último mês do primeiro trimestre, né? Então, assim, e aqui cabe uma piadinha, uma brincadeira, né? Diz que o ano começa depois do carnaval. Então, como não tivemos carnaval, ainda estamos em 2020, será que é isso? Eu já ouvi esse tipo de conjectura, né? Então, não teve carnaval, então o ano não começou. Então assim, de março a dezembro de 2021. Vai ser em julho, né? Parece, né? Então... Isso. Então, só vai começar depois de julho. Não, a gente já está trabalhando. Então, nós vamos ter 6 meses o ano. Então, assim, essas coisas do Brasil. Mas, assim, tem alguma dica, algum bizu, alguma alternativa que parece mais palatável agora para os RPPS, Ronaldo? Eu vou primeiro brincar com você, que né, as pessoas encontram um economista e falam, pô, tem alguma dica, algum bizu? Eu falo, pô, eu não dou dica. Quem dá dica é, sei lá,
Não, o cara ali, eu sou consultor de investimento, eu posso dar uma consultoria. Mas brincadeiras à parte, pessoal, eu acho o seguinte, e eu sempre coloco isso, já divulguei em vídeos agora, né? O mercado de renda variável, por exemplo, vocês não podem ficar fora do mercado de renda variável, apesar das volatilidades que ele apresenta. Mas são muito oportunidades também. Ali você está virando sócio das empresas. Então, você não vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro se as ações, se o Bradesco quebrar, se o Banco do Brasil quebrar, se o Magazine Luiza quebrar, se a CSN quebrar. Enfim, se a Coca-Cola quebrar, se a Disneylândia quebrar, se o Facebook quebrar, porque você tem a oportunidade de comprar ações dessas empresas. Então, por exemplo, os 2 primeiros meses, né, nós estamos gravando isso, como o Flávio falou, no início de março, né, do último mês do primeiro trimestre. Mas vamos supor que você tinha 10% em 31/12 em ações, né, no segmento de renda variável. Se a tua carteira, as tuas ações, você caiu 5%, então compra mais 5%, volta para a posição de 10% do seu patrimônio em renda variável. Você vai estar comprando essas ações, esses fundos de ações, que você já tem, né? Aí a sugestão até para poder implementar rápido essa estrutura, você aplicar dinheiro nos fundos que você já tem na tua carteira de ações. Se não tem, é uma boa hora para começar quando a Bolsa cai, quando a Bolsa sente esses impactos que a gente teve em janeiro e fevereiro, né? Por N razões de inflação, de teto de gasto, de financiamento aqui no Brasil, de vacina, tudo isso fez com que os mercados dessem uma acomodada. Se a sua carteira de renda variável caiu 5%, tira dinheiro da renda fixa, 5%, e volta para a posição de 10%. Só que você vai voltar para a posição de 10% com um preço médio muito mais interessante, muito mais abaixo da média do que você tinha antes, o que é muito bom no longo prazo. Lembra, você vai precisar do teu regime de previdência para pagar a aposentadoria do teu filho, do teu neto, daqui a 60 anos. Então, comprar barato agora na crise é muito bom. Nessa crise mensal aqui, né? Se você tivesse comprado em março do ano passado, quando a Bolsa despencou, como o Flávio falou, para 60 mil pontos, teria feito um excelente negócio, o capital teria dobrado. Então, uma primeira dica aí, brincando, é isso. Aplica em renda variável agora, que a Bolsa acomodou aí nos 110 mil pontos, 112, ela veio de praticamente 120, 119, ela caiu bastante, então tem boas oportunidades. E reaplica nos fundos que você já tem para manter o mesmo percentual que você tinha, por exemplo, em 31/12. E outro investimento que a gente gosta muito e que ficou muito claro também nessa pandemia é investimento no exterior. Né? Os países vão ter recuperações diferentes. Os Estados Unidos, por exemplo, é uma grande economia, a maior economia do planeta, está com um programa de vacinação rápido, está com um presidente que usa máscara, que é a favor da vacina, que faz campanha. Então, é um país ágil, é um país rico, é um país que vai se vacinar muito rápido, ele vai sair da crise sanitária mais rápido do que outros países. Então, ter um pouquinho de dinheiro lá em moeda forte, naquela economia, faz todo sentido, porque você não está só concentrado aqui. E como eu disse, vocês têm, todos vocês, independente do tamanho de RPPS, acesso ao mercado acionário nacional e estrangeiro, em volumes razoáveis, pequenos, mas que é uma diversificação de risco que tem que fazer, seja como pessoa física, como pessoa jurídica, como RPPS, e se tem isso na 3922, é porque é uma boa alternativa vocês terem. Então, tem que ter investimento no exterior e tem que ter o aproveitamento dessas oportunidades no segmento de renda variável. Como o Flávio já falou, a renda fixa não vai dar o retorno que a gente espera, vai ser um retorno marginal, mas vocês têm que aproveitar esses outros 2 segmentos nesse ano de 2021. Isso não tem como fugir disso. Pode até não dar certo lá, mas tem grande expectativa de dar.
e você não pode ficar fora, porque a decisão tem todos os fundamentos econômicos e financeiros para você tomar essa decisão e trazer essa discussão para dentro do seu RPPS. Seria aí as contribuições aí, as dicas que eu daria aí para o pessoal observar e botar em cima da mesa para analisar esses dois aspectos. Pois é, em nome do canal Rede Previdência e da Rede Previdência, eu agradeço ao Ronaldo, que é um amigo de longa data, nesse mundo em que as amizades são curtas. Eu conheço o Ronaldo já há quase 12 anos, né? Foi em 2009, em Caruaru, no curso CPA 10, que a gente se conheceu e somos amigos até hoje. E agradecer pela disponibilidade, por compartilhar, né, a experiência de consultor aqui com a gente e deixar você à vontade aí para as considerações finais. Não, obrigado, Flávio, pelo convite. Como eu disse, parabéns aí, você sempre dentro ou fora do sistema, mas sempre ajudando, sempre sendo parceiro também, né? Tanto aí no trabalho aí em Salgueiro, nas associações das quais você tem alguma forma de direção também, é muito bacana, né? Se entregar também, a associação 1 mais 1 é sempre mais que 2, né? No caso de uma associação dessa, né? A soma é sempre maior. Então, parabéns pelo seu envolvimento, por tudo, por estar aí no segmento, está dando essa contribuição aí para a Rede Previdência também, que eu acompanho também, gosto muito dos dirigentes, e estou aí sempre à disposição aí, tanto dos gestores, conselheiros, conselheiras, estamos aí à disposição para fazer isso. A gente já faz aí em alguns vídeos separados, e quantos vocês nos convidarem, a gente vai estar aqui para ajudar aí e transmitir conhecimento, que é uma coisa que a gente gosta de fazer. Muito obrigado pelo convite, um bom trabalho a todos. Só faltou uma coisa, como é que entra em contato com a Mais Valia? Bom, eu gosto muito de dar meu celular pessoal, né? Pode ligar, no final dos meus vídeos eu coloco ligue para o Ronaldo, então pode me passar um zap, é 21, que é Rio de Janeiro, 99739 9777. E nas redes sociais também, a gente está no Instagram, está no YouTube, está no Facebook, nosso site é maisvaliaconsultoria.com.br. Estamos por aí para poder prestar isso para quem quiser, sem qualquer compromisso, obviamente. Tá ok, Ronaldo, obrigado e até a próxima. Obrigado, até logo a todos, bons negócios. Com certeza.